There used to be an angel. Galera, estamos aqui de novo, um pouquinho distante de vocês, mas claro que eu não ia deixar, passar uma semana sem aqueles conceitos bons de matemática que a gente tanto gosta e aqueles exercícios essenciais para a nossa prova do Enem. Já que, as televisões aí estão fechando as novelas, a Malhação, meu contrato está acabando com a Globo, vim para cá gravar um vídeo especialmente para vocês. Meus queridos, é importante ressaltar que nessa semana nós vamos trabalhar o módulo 5 e o módulo 5 ele vai dar a introdução à função e análise gráfica para vocês. Essa parte é super importante, ela é muito interpretativa também, vai exigir a leitura e a compreensão dos problemas e vocês precisam ter esse cuidado, precisam também construir essas habilidades para fazer uma boa prova. Vocês vão observar ao longo do livro que grande parte dos exercícios são exercícios do Enem, exatamente na parte interpretativa, ou seja, a parte de análise gráfica. E eu vou ensinar vocês os caminhos e os detalhes que nós precisamos estar atentos para fazer uma boa prova e responder as questões de maneira correta, até então chegar à definição de função. Observe o seguinte aqui comigo. Para entender bem de análise gráfica, um pouquinho, nós precisamos voltar ao plano cartesiano. O que é esse plano cartesiano? Onde vai estar localizados os meus pontos, as minhas retas, as minhas elipses, circunferências e onde eu vou estar trabalhando com eles dentro de um problema. Bom, nós temos o seguinte, que qualquer ponto nesse plano cartesiano, ele vai ter uma representação no eixo X e uma representação no eixo Y. Então esse ponto ele é um ponto coordenado, ele tem uma ordem, ele recebe uma ordem. Que ordem é essa? A primeira coordenada então que nós temos é em relação ao eixo X e a segunda é em relação ao eixo Y. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto 2 e 3 para me situar, para me localizar, esse ponto ele é diferente do 3 e 2. Então cuidem nisso, a primeira coordenada é em relação ao eixo X e a segunda é em relação ao eixo Y. Como é que esse eixo também ele pode aparecer? Pela sua nomenclatura. O eixo X, então, nós chamamos ele de abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então também pode aparecer isso para vocês. Um ponto está sobre o eixo das ordenadas, um ponto está sobre o eixo X, o eixo Y, enfim. Ele vai dizer para vocês que a gente precisa compreender o que significa isso. Bom, perpassando por isso, nós temos os nossos 4 quadrantes, então, do nosso plano cartesiano, onde cada quadrante vai nos dar o sinal desse ponto e é onde a gente também pode ser um grande indicativo para as alternativas. Nós vamos contar esses quadrantes no sentido anti-horário, então a gente começa a contar o primeiro quadrante aqui e vamos trabalhar no sentido anti-horário. Observe o seguinte, que no primeiro quadrante então eu tenho os valores de x positivo e os valores de y positivo, porque qualquer ponto localizado nesse quadrante vai estar à direita e acima do eixo x. Nesse segundo quadrante então nós temos os valores de x negativo e os de y positivo. Nesse terceiro quadrante, x negativo, y negativo. E por fim, aqui no quarto quadrante, então, x maior que zero, está à direita, e y negativo porque está abaixo. Isso nos direciona àqueles exercícios que pedem localização, e eu preciso saber se ele está no eixo positivo, se ele está no eixo negativo, qual quadrante que ele está localizado. Isso nos dá muito direcionamento. Então, sempre que formos, contarmos esses quadrantes é no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Agora que a gente já relembrou esses detalhes dos quadrantes, do plano cartesiano, como nós vamos nomear isso e trabalhar com isso, o livro também vai trazer para vocês a análise de sinal. A análise de sinal ela é bem tranquila e ela vai servir para qualquer função, seja função de primeiro grau, função de segundo grau, ou uma função senoide, enfim, Todas as funções que nós vamos trabalhar, a gente vai fazer essa análise de sinal e ela é válida para todas as funções. Como é que eu analiso isso? Bom, tudo que está acima do eixo X, naquele intervalo a minha função ela é positiva. E abaixo do eixo X, a minha função ela é negativa. Observe essa função aqui, independente de qual função ela vai representar, em qual intervalo, mas para vocês entenderem. Até aqui ela está abaixo do eixo X, então ela permanece negativa. Acima disso, positivo, e assim nós vamos, negativo e positivo.
Então, se lá nos exercícios, como nós vamos ver posteriormente, né, se está pedindo um intervalo em que a função se mantém positiva ou que a função está negativa, nós vamos nos guiar pelo eixo x. O que estiver acima, então, desse eixo x, positivo. O que está abaixo desse eixo x, negativo. E partindo desse mesmo princípio aqui, nós vamos complementar esse quadro, que é falando sobre o zero ou raízes de uma função. O que são esses zero ou raízes de uma função? São aqueles pontos em que a função toca o eixo x, ou seja, né, são para aqueles valores em que a função zera. Nesse zero é que nós temos aqui também a nossa análise de sinal. Por quê? Olha, observe o seguinte, aqui ela está acima, então nós temos o intervalo positivo. Aqui a função vai zerar. Aqui é o zero da função, logo ela muda de sinal. Então o nosso zerinho ali é o ponto em que essa função ela vai mudar de sinal. Se ela está positiva, ela vai se tornar negativa. Se ela está negativa, ela vai se tornar positiva. Tá? E isso, fique claro, vale para qualquer função. E nessa primeira parte, vocês vão trabalhar com análise gráfica, então com leitura. Leiam bem o que está dizendo o eixo x, o que está dizendo o eixo y, porque são essas compreensões e essas interpretações que vocês vão precisar para responder o problema. Tá? Ele é mais interpretativo e mais de observação. Leiam atentamente cada eixo, né? E o que esse problema está perguntando para vocês responder de maneira correta. Belezinha? Bom, pessoal, vamos dar uma sequência aqui. Então, meus queridos, como nós vimos até então, trabalhamos ali um pouquinho com a parte de análise gráfica, eixo X, eixo Y, né? Como está reconhecendo essas coisinhas. Agora nós vamos definir o que é uma função. Bom, dados os dois conjuntos A e B, nós vamos dizer que é uma função se para cada elemento desse conjunto A existir um único elemento correspondente no conjunto B. Em diagramas aqui para vocês observarem o que eu estou dizendo e entender um pouquinho melhor, é o seguinte, ó, eu tenho aqui um conjunto A em que eu tenho os elementos x1 e x2 e o meu conjunto B, então que eu tenho os elementos y1, y2 e y3. Nós vamos aplicar uma função nesse conjunto A e a partir desse conjunto A, então nós vamos ter uma representatividade nesse conjunto B. Observe o seguinte, ó, o x1 representa o y1 aqui, nós vamos ter o x2 com a representatividade aqui com o y2, e o nosso y3 aqui está sozinho. Não tem problema, porque a definição diz o seguinte, né, que para cada elemento do meu conjunto A, ou seja, meu conjunto de partida, tem que existir um único elemento no meu conjunto de chegada. Então, em outras palavras, não pode sobrar elementos aqui, tampouco um elemento sair para dois elementos aqui do meu conjunto B, certo? Assim, já nós vamos compreender a ideia de domínio contra domínio e imagem. Domínio é todo o meu conjunto A, né? Todos os elementos do meu conjunto de partida. Contra domínio são todos os elementos do meu conjunto de chegada. E a imagem é onde eu estou chegando, ou seja, y1 e y2. O y3, observa que ele não é imagem de nenhum elemento aqui no conjunto A, né? Vai ter momentos que o contradomínio vai ser igual à imagem? Vai, e está tudo bem. Mas vai ter outros também que ele não vai ser igual. E não tem problema. Lembrando da definição, não pode sobrar elementos aqui no meu conjunto de saída, tampouco eles ter duas representatividades no meu conjunto de chegada. Beleza? Observe o seguinte, né? Nós temos alguns exemplos mais clássicos que vocês já conhecem, que é o da parábola de uma função canônica, x ao quadrado aqui, né? Que nós temos essa parábola. Nós também temos uma reta aqui, uma reta decrescente, ou seja, quanto mais para a direita, mais para baixo ela está, de uma função aqui de primeiro grau, certo? Então f de x igual a menos de x. Toda essa notação aqui, nós vamos ir trabalhando e vamos construindo esses conceitos para vocês. Mas essa é a representatividade de duas funções que nós utilizamos bastante e ela vai aparecer muito nos exercícios que vocês vão fazer de análise gráfica, certo? Para saber se é uma função, e esse módulo do livro agora do PH ele vai trabalhar bastante, que são as questões do Enem, tá? Nós vamos ter o teste da reta vertical. O que esse teste diz? Que se tu passar uma linha vertical nesse gráfico e ele interceptar mais de um ponto, não é função. Certo? Por quê? Um único elemento aqui de x vai ter mais de uma representatividade. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, um S aqui, como se fosse um gráfico qualquer, fiz o teste da linha vertical e nós vamos observar o seguinte, ó, que ele vai interceptar esse gráfico aqui, aqui e aqui. Ou seja, ele intercepta em 3 pontos. Não é função.
Para ser função tem que interceptar um único ponto, certo? Porque senão aqui o nosso elemento x aqui, ó, ele vai ter uma imagem, vai ter duas imagens, vai ter três imagens, ferindo a definição de função. Então, se é para verificar qual gráfico é a função, qual gráfico ali, algumas a gente já pode eliminar fazendo o teste da reta vertical. Então, façam isso, pessoal, que vai dar certo e vai ser sucesso. No gráfico, né, compartilhando desse conhecimento aqui, o domínio está localizado no eixo X e a imagem no eixo Y, tá? Vamos pensar assim, ó, domínio, eu vou deitar, e a imagem, né, o espelho em pé. Então, imagem, eixo Y, domínio, eixo X. Como é que eu observo esse domínio, tá? Eu vou sempre cuidar da esquerda para a direita, onde ele inicia e onde ele termina. E a imagem de forma análoga também, da parte mais baixa à parte mais alta, certo? Então é isso que eu vou ter que ter esse cuidado. Por exemplo, tenho a seguinte função aqui, uma reta pode ser, e vou dar aqui mais uma inclinada nela. Então eu vou dizer que ele está saindo aqui do 1, aqui é o 3, por exemplo, e aqui é o 4. Vou colocar um valorzinho aqui para nós 2, e aqui eu vou colocar um valor 3. Observe o seguinte, ela inicia no 1 e ela vai até o 4, isso é domínio. A imagem, eu vou olhar a representatividade aqui no eixo Y, ou seja, do 2 ao 3. Beleza? Então, para verificar domínio de função e imagem de função no gráfico, vocês vão analisar o eixo X, domínio, onde começa e onde termina. A imagem, eixo Y, onde está o ponto mais baixo e o ponto mais alto dessa função. Beleza? Outra coisa que também vai aparecer para vocês, ele já vai dar uma função para vocês nos problemas, tá? E vai pedir um determinado valor, que é o que nós chamamos de valor numérico. Um exemplo disso, ó. Vamos supor que eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado. Eu modelei um problema e esse problema modelado é x ao quadrado. E eu quero saber quanto que vai valer essa função no ponto menos 1. Como é que eu vou fazer isso? Bom, esse valorzinho aqui de dentro eu vou substituir em cada x que a função me apresentar, em cada variável. A variável ali é independente. Então nós vamos ter o seguinte, ó, menos 1 ao quadrado igual a 1. Isso é um valor numérico. Ou seja, pessoal, ele deu um problema lá para vocês das toneladas de lixo numa proporção ao longo dos anos, certo? Definiu a função para vocês e perguntou lá em 2010 quanto que vai estar essa proporção. Vocês têm como calcular substituindo o valor desse ano na função. Ah, mas agora eu quero saber em 2020. Eu consigo também se essa função estiver modelada. Só substituir o valor e cuidando, claro, né, qual é o intervalo de tempo que ele dá essa variação para vocês. Beleza? Olha só, na taxa de variação eu preciso ter um cuidado. Quanto mais inclinado, tá, maior é a minha variação. Ou seja, quanto mais inclinado eu tiver essa reta, maior variação eu tenho. Quanto menos inclinado eu tiver, menor essa variação, né? E aí o que acontece? Nós podemos ter assim, ó, uma variação nesse sentido, assim e assim. Observe o seguinte, né? Aqui nós temos uma reta que ela é crescente, constante e decrescente. Sentido, né? Para cima crescente, na horizontal ali em relação ao eixo X ela é constante, para baixo ela é decrescente. Nesse intervalo aqui em que ela está constante, eu frisei aqui para vocês que estar constante é diferente de estar parado. Estar constante significa que não há variação, tá? E isso vai aparecer nas questões ali para vocês, de maneira que vocês vão precisar se ligar. Por exemplo, um carro que ele está a 80 km por hora, ele está em movimento, né? Ele não tem variação dessa velocidade, ou seja, não tem aceleração, mas ele não está parado. Então, cuidem isso. Estar constante não significa estar parado, significa que não houve variação. Beleza? Pessoal, façam os exercícios do livro, né, referente a esse módulo, principalmente ali do Praticando Aprendizado, desenvolvendo as habilidades. Vocês vão observar que são todos exercícios do Enem, aquela prova que nós estamos direcionando para ela, vocês estão direcionando, e a gente precisa dar aquele cuidado com a leitura, com a interpretação, com o tempo, assim como nós vimos fazendo em aula, certo? Leiam, façam com calma, refaçam, mas por favor, façam esses exercícios, anotem as dúvidas de vocês para posteriormente nós estar auxiliando. Eu volto na próxima aula. Beijo! There used to be an angel